Você já parou para pensar como certas ideias, tão enraizadas na nossa cultura, parecem brotar do nada e ainda assim carregam o peso de séculos? É curioso como algumas tradições chegam até nós vestidas de autoridade bíblica. Mas ao olharmos mais de perto, percebemos que elas nunca estiveram lá. Parece até que o tempo, como um escultor paciente, moldou narrativas ao redor de lacunas, preenchendo-as com nossa própria imaginação. E a Bíblia, esse livro que já inspirou reis e pastores, escultores e poetas, acaba sendo palco de histórias que nem ela mesma conta. Não é intrigante? Pegue, por exemplo, os Reis Magos. Os famosos 3 Reis Magos. É só mencionar o nascimento de Jesus, e lá estão eles, atravessando desertos guiados por uma estrela brilhante, carregando presentes que simbolizam ouro, incenso e mirra. Mas será que essa cena tão familiar está realmente registrada nas páginas sagradas? Ou seria ela apenas mais uma peça adicionada ao grande mosaico da tradição cristã? Segure firme, porque a jornada começa com um vislumbre de um mistério antigo, e o que está por trás desses reis magos pode mudar como você enxerga essa história tão conhecida. Imagine a cena, uma noite silenciosa, sob um céu cravejado de estrelas. Lá no horizonte, 3 silhuetas se movem lentamente, cavalgando camelos enquanto uma estrela misteriosa os guia. Você consegue até ouvir o som rítmico das patas na areia, o farfalhar dos mantos contra o vento e o tilintar suave dos preciosos presentes que carregam. 3 reis magos. Não é assim que sempre ouvimos a história? Mas aqui está o detalhe curioso. Em nenhum momento os evangelhos dizem que eram 3. Na verdade, a única coisa que sabemos sobre eles é que eram magos do Oriente e que trouxeram 3 presentes. Mas quem disse que cada um só poderia carregar um? E será que eles eram mesmo reis? As escrituras não mencionam coroas ou reinos, mas, com o tempo, a tradição pintou esse quadro rico de detalhes que, ironicamente, nunca estiveram lá. Talvez fossem 2, talvez 20. Talvez fossem homens de ciência e saber, astrônomos fascinados por um fenômeno celestial que desafiasse a compreensão. Ou, quem sabe, a história foi se tornando mais simples com o tempo, como um bordado que perde seus fios complexos. Mas, se até os presentes ganharam significados profundos, ouro para a realeza, incenso para a divindade e mirra para a mortalidade, o que mais nessa narrativa pode estar nos escapando? E, já que estamos falando de símbolos tão poderosos, há outro que merece uma atenção especial: o misterioso fruto do Jardim do Éden. Mas será que ele era mesmo uma maçã? Feche os olhos por um instante e visualize a cena que provavelmente já passou pela sua mente inúmeras vezes. Um jardim exuberante, árvores carregadas de frutos de todas as cores e formas, e no centro, o casal primordial, Adão e Eva. Em suas mãos, o objeto da tentação, uma maçã vermelha, brilhante, quase convidando você a mordê-la também. Mas espere, de onde veio essa maçã? A verdade é que o relato bíblico nunca menciona que o fruto proibido era uma maçã. Ele é descrito apenas como o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ainda assim, a imagem da maçã ficou tão enraizada que é quase impossível desvincular a história dela. E isso levanta uma questão fascinante. Por que uma maçã? Talvez a resposta esteja nas camadas simbólicas que essa fruta carrega. Na antiguidade, a maçã representava o desejo, a sedução e até a discórdia. Lembra da maçã dourada que desencadeou a Guerra de Troia? E o próprio termo latino malum, que significa maçã, também pode ser traduzido como mal. É quase como se o fruto tivesse sido escolhido ao longo dos séculos para dar à tentação uma forma concreta, algo que pudéssemos visualizar e temer. Mas se o fruto em si já carrega tantos significados ocultos, imagine o que isso diz sobre o personagem que ofereceu o primeiro vislumbre dele a Eva. Afinal,
ele não é quem muitos pensam que é. Ou será que é? Agora, pense no brilho intenso de uma estrela ao romper o véu escuro do céu noturno. É um espetáculo que nos cativa, mas também nos lembra do contraste entre luz e trevas. Assim é o nome Lúcifer, que desperta imagens de um anjo rebelde, banido do céu por desafiar o próprio Criador. Mas será que a Bíblia realmente conta essa história como a conhecemos? Curiosamente, o nome Lúcifer aparece apenas uma vez no livro de Isaías, em uma passagem que nem sequer fala sobre um anjo. Em seu contexto original, era uma metáfora para o rei da Babilônia, um governante que ousou desafiar os céus com sua ambição. A palavra vem do latim lux ferre, que significa portador de luz. Como então essa imagem de um rei arrogante se transformou na do arqui-inimigo celestial? Parece que ao longo dos séculos, as palavras ganharam vida própria, como se o próprio nome de Lúcifer carregasse um destino inevitável. Ele passou a simbolizar a queda, o orgulho desmedido e a eterna batalha entre o bem e o mal. Mas e se esse título for mais sobre nós do que sobre ele? Talvez sobre como projetamos nossas lutas internas em personagens maiores que a vida. E falando em projeções, que tal voltarmos àquela cena tão famosa no nascimento de Jesus? Afinal, o humilde burro que carregou Maria até Belém também tem algo a revelar ou esconder. Imagine o frio cortante de uma noite no deserto. Maria, grávida e cansada, balança suavemente ao ritmo dos passos de um burro fiel. É quase como se os cascos dele ecoassem o som da esperança, levando a mãe do Salvador ao destino final. Uma cena tão vívida, tão comum nos presépios e nas pinturas que enchem nossas casas e igrejas. Mas será que essa parte da história realmente aconteceu? A Bíblia, curiosamente, não menciona um burro nessa jornada, nem um cavalo, nem um camelo. Apenas diz que Maria e José viajaram de Nazaré a Belém. Mas ainda assim, é impossível imaginar a cena sem o burro, não é? Talvez porque ele represente mais do que apenas um animal. Sua presença simboliza simplicidade, resiliência e serviço. Ele não só carrega Maria, ele carrega um peso muito maior, o início de uma história que mudaria o mundo. É fascinante como algo tão pequeno, um detalhe nunca mencionado, pode se transformar em um símbolo poderoso. Mas o que mais nessa história é fruto de nossa imaginação coletiva? E se aquilo que acreditamos ser um fato sagrado for, na verdade, um reflexo de como interpretamos a fé? Por falar nisso, você já pensou na idade de Maria? Aquela jovem de olhar sereno, mãe de Jesus, quantos anos será que ela tinha? Feche os olhos por um instante e tente imaginar Maria. Talvez você veja uma jovem de rosto delicado, com um olhar sereno, quase angelical. Para muitos, ela é a imagem da pureza, da fé inabalável e, claro, da juventude. Afinal, não é assim que sempre nos contaram? Que Maria tinha apenas 14 ou 15 anos quando recebeu a visita do anjo Gabriel? Mas aqui está o mistério. A Bíblia nunca menciona a idade de Maria. Nada. Silêncio absoluto. Então, de onde veio essa ideia de que ela era tão jovem? Talvez seja uma suposição cultural, baseada nos costumes da época, quando as mulheres se casavam cedo. Ou talvez seja uma forma de enfatizar a inocência e a simplicidade de sua figura. O que é fascinante é como, sem qualquer evidência direta, sua idade se tornou quase um fato aceito por gerações. E ao pensarmos nisso, surge outra questão intrigante. Maria era realmente tão frágil como a pintamos? Ou seria ela uma mulher cheia de força e coragem, enfrentando o mundo com a determinação de quem carrega um destino tão imenso quanto incompreensível? Mas enquanto tentamos desvendar as lacunas em sua história, outra figura celestial ganha destaque. Pense em anjos, essas criaturas aladas que invadem nossos pensamentos e as páginas da arte. Mas será que eles eram assim mesmo? Feche os olhos e visualize um anjo. Talvez você veja uma figura radiante, envolta em luz celestial, com asas majestosas que parecem feitas de pura seda divina. Eles aparecem em quadros renascentistas,
adornam vitrais de catedrais e habitam nossas mentes como mensageiros alados de Deus. Mas aqui está a questão intrigante. A Bíblia não descreve anjos com asas em muitas de suas aparições. Quando anjos visitam Abraão ou anunciam o nascimento de Jesus, eles são descritos como figuras humanas, tanto que muitas vezes são confundidos com simples mortais. As asas, por outro lado, são associadas a outras classes de seres celestiais, como os querubins e serafins, que têm papéis distintos. Então, como anjos ganharam asas? Talvez a resposta esteja na arte e na simbologia. As asas, afinal, representam transcendência, liberdade, a ponte entre o céu e a terra. E no fundo não queremos que os anjos sejam mais do que humanos? Queremos que eles flutuem acima de nós, que sejam portadores de mensagens divinas e, ao mesmo tempo, símbolos de proteção. Mas enquanto refletimos sobre essas figuras etéreas, outro mito persiste em nossas mentes, um que não pertence aos céus, mas às regras terrenas que tantos acreditam ser sagradas. Afinal, quem disse que a dança era proibida? Imagine uma sala cheia de pessoas, música tocando ao fundo e corpos se movendo em sincronia, celebrando a vida, a alegria, a fé. Agora, imagine alguém dizendo que a dança é um pecado, que ela não tem lugar na espiritualidade. Estranho, não é? Mas essa ideia, tão difundida em alguns círculos religiosos, nunca foi um mandamento bíblico. Na verdade, as Escrituras mencionam a dança várias vezes, e quase sempre como uma expressão de louvor e gratidão. Davi dançou diante da Arca da Aliança com tanta intensidade que chamou a atenção de todos. Em Êxodo, as mulheres celebraram a vitória dançando e tocando tamborins. Então, como algo tão intrinsecamente ligado à celebração de Deus, acabou ganhando essa reputação de proibido. Talvez isso nos mostre como tradições humanas têm o poder de moldar nossa percepção do divino. O que acreditamos ser bíblico nem sempre está na Bíblia, e talvez nunca tenha estado. Mas será que isso é um erro? Ou apenas parte da forma como construímos nossa fé ao longo dos séculos? Essas 7 tradições nos revelam algo fascinante. A nossa capacidade de criar histórias que dialogam com nossas necessidades, nossos medos e nossos desejos. Elas mostram como moldamos a fé ao longo do tempo, muitas vezes preenchendo os espaços em branco com algo que faça sentido para nós. E aí, o que você achou dessas histórias? Ficou surpreso com alguma delas? Se sim, deixa o seu comentário aqui embaixo. Eu quero muito saber qual dessas tradições mais te intrigou. E se você chegou até aqui, já sabe, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Ah, e não se esqueça de explorar os outros vídeos do canal. Tem muito mais histórias fascinantes e reflexões esperando por você na descrição. A gente se encontra lá.